Olá, taurinos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Touro. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Touro. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Touro, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Touro? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. E essa leitura abre esse novo set aqui do canal, começando com vocês, meus queridos do signo de Touro, e avisar vocês, né, meus queridos, já aproveitar e já dar os recados, que a gente está com um projeto novo. Eu e minha equipe aqui iniciamos um projeto novo aqui no canal O Equinócio Tarô, que o vídeo, ou às vezes, né, os vídeos que forem mais visualizados do set todo, então dos 12 vídeos que eu postar, né, aquele que for mais visualizado, a gente vai fazer uma leitura bônus, eu vou fazer uma leitura bônus para vocês. Tá bom, meus queridos? Então, por exemplo, se tiver dois signos que empatar, né, e tiver o mesmo número de visualizações, como aconteceu no set anterior, então, que foi Aquário e Peixes, se não me engano. Então, esses dois, nesse caso, vão ganhar a leitura bônus, tá bom? Então, caprichem aí no número de visualizações para vocês terem uma leitura bônus, tá bom, meus queridos? Eu vou gostar muito, vai ser um prazer enorme fazer mais uma leitura para vocês, tá bom? Olha isso, que linda essa energia. Engraçado, olha só que interessante. Nós estamos num formato aqui de um triângulo e todas as cartas que estão fazendo estes vértices são do número 3. Triângulo, 3 lados. E o número 3 fazendo frente aqui. E é muito interessante por quê? Porque o número 3, ele é um número associado à espiritualidade. Então, a gente parte do 3, parte da energia espiritual para concretizar na energia do número 4, para materializar. E olha só que lindo! E aí nós vamos para um 3 ao quadrado, matemática avançada aqui na vossa leitura de hoje, e um 3 ao quadrado que resulta no 9, no meio da vossa leitura. Gente, que coisa mais linda! Falando sobre a frequência do número 9, gente, o 9 é o número que está regendo o nosso ano de 2025. Então, já começamos a ver muitas sincronicidades, muitos sinais do divino aqui pulsando na vossa leitura, tá bom? E aí, eu recomendo que vocês assistam também a vossa leitura anual. Por quê? Porque a leitura tem sempre duas partes. É a parte do tarô, das informações que eu vou passar para vocês, com as energias que o tarô, esses dois tarôs aqui que eu vou utilizar nessa leitura, vai transmitir para vocês, e depois nós vamos para a parte oracular, na qual eu ativo com vocês a energia dos chakras. Então nós vamos falar sobre cores, vamos falar sobre centros de ativação, mantras, afirmações positivas, tá bom, meus queridos? Então é muito legal porque você pode pegar tudo isso que eu tô passando para vocês neste primeiro momento e unir também as informações e as práticas, principalmente, né, da leitura anual.
Touro 2025. Então eu vou deixar o card de vocês aqui, tá? No cantinho, o vosso card aqui, que é a vossa playlist, onde tem lá todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Touro, incluindo Touro 2025, que é a leitura anual. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vou começar exatamente com essa energia que liga, que conecta vocês a essa frequência do ano. Um momento aqui para vocês, meus queridos, de muito contentamento, de muito apreço pela vida, pela sua vida. Isso tudo tem muito a ver com esse momento que vocês estão, né? Embora sejam leituras atemporais, uma leitura que você pode voltar quantas vezes você quiser no ano, mas ela vem com a frequência da vossa energia. Nós estamos na vossa temporada, não é, meus queridos? A leitura passada de vocês foi uma leitura linda, especial de aniversário. Se você não viu, assiste lá. E vem pegando essa energia de vocês, né? Desse contentamento, desse amor pela vida, dessa força de vontade, de toda essa garra, de toda essa determinação, de todo esse empenho, de todo o agradecimento, né? Que a gente cultiva dentro dos nossos corações e que fica sempre mais forte quando a gente vai começar um novo ciclo, né? A gente sempre eleva o nosso pensamento ao alto e faz essa comunicação com o divino, desse agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui, não é, meus queridos? Então aqui vem essa energia muito gostosa, esse abastecimento. Isso aqui, bem no centro da vossa leitura, está sendo uma força motriz, sabe? É um motor aqui que está funcionando o tempo todo, alimentando vocês e colocando vocês numa energia linda de movimento, uma energia linda de força de vontade, de determinação, de coragem. Eu vejo aqui para vocês um caminhar muito gostoso, muito enérgico, sabe? Com muita coragem, a ação que vem do coração, esse coração que pulsa na gratidão e uma vontade muito grande aqui de realizar sonhos, de colocar os seus planos em ação. E é muito daquele momento das nossas vidas em que a gente se conecta com o divino. E eu sempre falo isso para vocês, que às vezes tem esse estereótipo de que quem é do signo, né, quem é regido pelos signos do elemento terra, então Touro, Capricórnio e Virgem, né, não tem muita esse contato com a espiritualidade, porque tá nessa coisa assim mais, né, de matéria e tudo mais. Mas, gente, vocês sempre vêm muito fortes, né? Isso não tem nada a ver, isso é uma coisa que criaram, né? Uma crença que criaram, não tem nada a ver isso, né? Eu acredito que a conexão espiritual, ou seja, a conexão com a sua essência, não é a conexão com algo ou alguém, mas é a conexão com a sua essência, porque nós somos essa energia. E aí você pode chamar do que você quiser, né? Espírito, Atma, Self, né? Enfim. Então, essa conexão, esse link que a gente faz com a nossa essência, isso acontece independentemente de signo e tudo mais, né? Eu acredito que isso transcende, tá bom, meus queridos? Então, aqui vem essa conexão espiritual de vocês, essa energia de link, de conexão com a sua divina presença, eu sou, e com a matéria, e com a vontade de realizar, com a vontade de manifestar. Tá? E aqui vem uma energia muito bonita de sonhos, de coisas e planos e projetos que de repente vocês estão já nutrindo há algum tempo. E isso paira pelo seu coração, você sente isso dentro de você. E agora, muito por conta também desse momento, desse novo ciclo, e é o nosso novo ano pessoal, todas as vezes em que a gente inicia um novo ciclo, que é o nosso aniversário, é o nosso novo ano. Então eu sinto aqui uma força muito bonita, uma força espiritual sendo manifestada, sendo canalizada para que você possa seguir na direção de algum projeto, na direção de alguma coisa que você está aí querendo ver acontecer, querendo ver se materializar, tá bom, meus queridos? E é muito dessa questão que quando a gente começa um projeto, e pode ser que seja algo, de repente, até com você mesma, consigo mesmo. Então, às vezes, aquela determinação de olhar sempre o lado bom das coisas, de ver sempre o quanto nós estamos sendo amparados, protegidos, guiados, orientados por pessoas, por anjos, por seres de luz, né? Por toda essa falange, por toda por todos os obreiros da luz, mas de sentir essa comunhão,
sabe? Esse estado de graça, como eu falei para vocês logo no início da leitura, um estado de apreço, apreciação pelo lugar que você está. Às vezes a gente quer essas mudanças, né? Mas para que essas mudanças aconteçam, e aqui vem muito pulsando isso de vocês, né? Então assim, embora vocês queiram certas mudanças, embora você queira realizar sonhos, ali onde você está neste momento, te traz essa sensação de gratidão. Então assim, grata por tudo que eu tenho neste aqui, neste agora, tudo como é neste aqui, neste agora. Eu sei que as coisas vão mudar, eu sei que eu tenho essa força para promover essas mudanças, eu sei que eu tenho as bênçãos do divino me ajudando para que essas mudanças cheguem no momento oportuno, mas neste agora a minha energia é de apreço, é de santocha, é de contentamento. O tal do contentar-se de contente, então assim, simplesmente feliz com tudo que você tem neste aqui e neste agora. E isso, gente, gera uma energia tão positiva, gera uma energia tão gostosa, sabe? Essa energia de encantamento, de maravilhar-se, sabe? Dessa frequência de sintonizar com a nossa Terra, com o nosso planeta, de sintonizar com os seres que estão aqui, terráqueos igualmente como nós, de sintonizar com aquilo que pulsa vivo dentro do seu coração, sabe? Que simplesmente atrai mais. Então, quanto mais bênção, quanto mais você exercita o ver o lado bom de tudo, de todas as coisas, mais você atrai disso para você, né? E prova disso está aqui, meus queridos, essa energia, como eu falei para vocês, dos vértices deste triângulo maravilhoso aqui, fazendo essa ponte de comunicação com a sua essência, que é pura energia, a sua essência espiritual, a nossa essência espiritual, né? Então aqui as duas cartas também trabalhando dentro da energia do número 3, e que se a gente soma, resulta na energia do número 6, que vem trazendo exatamente essa sensação de paz, de equilíbrio, na qual permite que você angarie forças e angarie energia o suficiente para que você possa ser valente, corajosa, corajoso, para seguir com determinação na direção de objetivos, na direção dessa paixão. É aquilo que eu falo para vocês do Chacha, sabe? O Chacha pela sua vida. Lembrando sempre que esse movimento na direção da idade próspera começa dentro de você e começa aqui e agora. Então é nutrindo esse sentimento de eu sou próspera, eu sou próspero, né? Que você cria mais prosperidade na sua vida. Tá bom, meus queridos? E aqui a gente vem então com essas energias do número 3, como eu já tinha falado para vocês, e mostrando aqui uma frequência muito gostosa por conta dessa frequência que vocês estão aqui no centro da vossa leitura. Então tem uma energia muito bonita de festa, de celebração, muito por conta dos aniversários aí, dessas festas lindas que vocês devem estar fazendo, aí devem estar comemorando, celebrando, e mesmo que não seja uma super festança, né, gente? Só o fato de você colocar ali o seu pratinho, comprar uma fatiazinha de bolo, que seja só você, né? Anne, não tem ninguém nesse momento na minha vida, não tem problema, você vai lá, compra um pedacinho de bolo para você, compra uma fatia de bolo, né? Canta o seu parabéns ali, nesse sentido de saudar a vida, e tá tudo certo, né? Honrando e agradecendo pela sua vida. Então, tem aqui essa energia de celebração, de coisas que você pode estar fazendo por você, de estar ao lado de pessoas também que enxergam a sua luz, e por isso te alimenta. É muito importante quando a gente, em todos os momentos na verdade, né, nós estarmos perto de pessoas que enxergam a nossa luz e que fazem com que a nossa luz, sabe, não só vem, mas aumentam essa luz, aumentam esse chat, né? Isso nos dá esse ânimo, isso nos coloca para frente, é como vocês, né? E toda essa energia, todo esse carinho que eu recebo de amor, de gratidão, de bênçãos que vocês me abençoam tanto. Então, gente, isso com certeza chega no meu coração e me faz, nossa, ficar assim, ó, nessa energia. Isso me coloca em movimento e me faz pensar em coisas novas para trazer para vocês, como por exemplo, né, o que eu falei sobre a leitura bônus. Então, como que eu posso retribuir tudo que eu recebo de vocês? Como que eu posso, sabe? Então, usando o meu exemplo, mas para vocês entenderem o que essas pessoas fazem por você, sabe? Pessoas que enxergam na sua luz e falam, não, você quer começar esse projeto?
Vai! Existem pessoas aqui para você confiar, para você contar, pessoas que colaboram com você, pessoas que estão para ajudar você. Não é só para festa, sabe? Porque a gente sabe que tem pessoas que é só para festa, tem pessoas que estão ali o tempo todo. É sobre essas pessoas que estão ali no ruim, no tão bom assim, no mais ou menos, no super. Estão sempre lá porque é um amor desinteressado aqui, tá? É um amor genuíno. É uma vontade de ver você bem. Então, se você está bem, essas pessoas ficam bem também, né? Então, aqui nós temos um momento para vocês super favorável, gente, desse espírito de colaboração, desse entrosamento, amizade genuína, apoio verdadeiro. Isso pode estar acontecendo em casa, isso pode estar acontecendo com familiares, isso pode estar acontecendo também numa energia de trabalho. E lembrando sempre de que se não for uma celebração propriamente dita, de festa e tudo mais, né? Que seja uma celebração. Que você seja, nesse momento, a sua maior torcida, sabe? Que venha de você. Porque você, com essa frequência, está atraindo tantas coisas boas, gente. E eu sei que nesse ritmo que vocês estão, só vem mais. Só vem mais coisas boas. Então, eu quero aproveitar essa energia linda de vocês, essa frequência maravilhosa, e fazer com vocês um mantra de poder, tá? Um mantra para a gente ativar essa energia linda que está aqui pulsando na vossa leitura. E o mantra que vem é exatamente esse. A minha vida é maravilhosa, abençoada e perfeita. A minha vida é maravilhosa, abençoada e perfeita. Yes! E eu decreto está feito e assim é. Se você fez esse mantra comigo aí, enquanto eu estava falando, você fez também junto, eu espero que você sinta essa energia. Sinta a força dessa energia, porque é esse o momento para vocês, tá? Um momento de amizade, de prosperidade, de energia, de agradecer. E quanto mais a gente entra nessa energia de agradecimento, mais coisas boas. A gente entra num vórtex de energia, exatamente como esse triângulo. A gente entra num momento de ascensão tão grande, porque mesmo que aconteçam situações que às vezes possam diminuir a nossa energia, que possa atrasar o nosso passo com passo na vida, nós continuamos nesta frequência. E isso vira como uma bolha de proteção, uma bolha de energia muito grandiosa. E a gente vai gerando essa frequência de ascese, essa frequência ascensional. E vamos cada vez mais crescendo, vamos cada vez mais progredindo, sempre em frente no caminho do amor, da luz e do progresso. Tá bom, meus queridos? Inclusive, você pode até fazer esse mantra também. Sempre em frente no caminho do amor, da luz e do progresso. Esse progresso é um progresso material, sim, porque nós estamos experienciando uma vida material, mas também, e muito importante, um progresso espiritual, um progresso no nível de consciência. E é isso que a vossa consciência, neste momento, está pulsando, sabe? Está vibrando. Tá bom, meus queridos? Que lindo! Sinta a energia dessas palavras e afirme isso sempre que você sentir a necessidade. Eu vou passar depois outros mantras para vocês. E a ideia destes mantras é que você possa se conectar com a energia da leitura. Então a leitura, ela expressa uma frequência, eu traduzo essa energia sob a forma de palavras para que você leve isso para a sua vida. Dessa forma a gente não fica só no caráter informativo da leitura. Ah, eu assisti a leitura e tudo. Não, é como se você levasse, Como se você levasse essa leitura com você. E sempre ativasse essa energia caso o seu coração se conecte com esta mensagem. Tá bom, meus queridos? Então afirme isso para você. A minha vida é maravilhosa, é abençoada e perfeita. Tá bom, meus queridos? Afirme com toda essa gratidão e todo esse coração lindo de vocês, tá bom? Então vamos lá, vou tirar mais umas confirmações aqui com este deck de tarô para vocês e aproveito este momento para agradecer a Deus por me permitir realizar esta leitura lindíssima para os queridos regidos sob o signo de
Touro. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por esse carinho, essa energia linda, todas essas vibrações positivas emanadas na minha direção. Estejam certos que chega aqui sim como um forte abraço de luz e com certeza me faz seguir em frente nessa missão de ajudar, ajudar e ajudar. Tá bom, meus queridos? Que toda essa energia possa reverberar de volta para vocês sob a forma de bênçãos multiplicadas, estendidas a cada um de vocês e aos seus também. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Touro. Olha só que lindo. Já pulou uma carta aqui. Uma energia que fala de parcerias aqui para vocês. O que mais os queridos regidos sob o signo de Touro precisam saber? E olha só que interessante, eu falei sobre a frequência do número 6 e eis que ele veio. Então nós temos uma energia aqui muito forte de números mágicos de ativação para vocês, tá bom, meus queridos? Vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Touro precisam saber? Deixa eu colocar esse deck aqui. Olha isso. Oh my goodness. Gostei muito dessas confirmações fortes para vocês, tá? Fortes mesmo. Vamos lá, vou começar com essa daqui. Bom, semelhante atrai semelhante, ok? Então aqui nós temos essa energia de que por conta de toda essa frequência, toda essa gratidão, esse exercício de ver o lado bom, toda essa coragem, todo esse amor pulsando, toda essa mente, esse pensamento, né, toda essa consciência voltada à prosperidade, à fartura, ao bem-estar. Inclusive aqui, gente, vem práticas para vocês, tá? De self-care, de autocuidado. Faça coisas que você gosta, olha. Esteja na presença de pessoas que você gosta de estar. Faça coisas que você gosta de fazer nesse momento, porque tudo isso promove mais energia. Tudo isso te traz criatividade. Tudo isso conecta você na frequência de materialização dos seus sonhos. Tá bom, meus queridos? São coisas que vocês podem estar fazendo aqui. E essa carta, ela vem nesse sentido de que essa energia que vocês estão emanando atraem pessoas semelhantes. E aqui é sobre uma pessoa em especial. Atrai uma pessoa que une, atrai uma pessoa que soma. Podemos estar falando de relacionamentos afetivos e amorosos? Com toda certeza. Então, o entrelaçamento daqueles corações que se unem, ou o fortalecimento de um encontro, né, que já existe, ou então o surgimento de uma pessoa que, né, pode aparecer na sua vida, e aí vai ter essa união muito forte. Aqui nós estamos falando dessa comunhão de forças e um alinhamento de propósitos, sabe? Quando as pessoas se encontram e, ok, vamos fluir dentro deste direcionamento, vamos seguir juntas dentro deste direcionamento, com coragem, com determinação, com paixão, com amor, tá bom, meus queridos? Vamos juntas, vamos unir os nossos corações, aqui tem as duas mãos unidas, né? Muito lindo isso. Então vamos unir os nossos corações e vamos seguir juntos neste direcionamento, tá bom, meus queridos? E aqui também falando sobre essa questão de escolhas que você faz que permite com que você materialize as coisas que você deseja neste momento, que pode estar acontecendo em diversas áreas da sua vida, né? Sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre vida, sobre você com você, né? Então, assim, que tipo de questões eu quero na minha vida que eu preciso escolher para seguir? E que eu faça isso de uma forma pensada, de uma forma discernida e não de uma forma passional. Então, quando tem essa questão da escolha, você faz isso trazendo, claro, avaliando sim, claro,
aquilo que te traz ânimo, aquilo que te traz aquela frequência de sapore, de saborear a vida, né? Te preenche por dentro e te traz essa conexão com a prosperidade. Lembrando que prosperidade é a idade próspera, ou seja, é o momento próspero das nossas vidas. Então, eu tenho que estar me sentindo bem quando se trata de fazer escolhas na minha vida. Entende? Eu tenho que estar com o meu coração aberto. Isso é importante no momento de fazer certas escolhas. Tá bom, meus queridos? E falando de coração aberto, eis que vem nada mais, nada menos do que essa carta belíssima, né? Belíssima, aquilo que eu sempre desejo para vocês no final das leituras, e acabei de desejar agora, né? As infinitas bênçãos da luz crística de ouro, que é o raio que eu trabalho, é a frequência que eu trabalho, né? Essa frequência de luz e que eu estou sempre emanando para vocês ao longo de toda a leitura, do início ao fim. E às vezes até depois eu fico reverberando. Eu não sei se isso acontece com vocês, se às vezes a leitura, você assiste o vídeo e você fica reverberando nessa energia. Gente, às vezes eu faço a leitura para vocês e eu vou sentir essa energia positiva reverberando em mim até o dia seguinte. Então às vezes eu até vou gravar e eu ainda tô nessa energia, ainda estou nessa frequência, sabe? É muito gostoso isso, é muito, muito, muito gostoso. Porque ecoa, né? Muito gostoso. Então aqui vem essa frequência exatamente das bênçãos. Vem essa frequência de bênçãos douradas para vocês. E olha só que interessante, né? No momento em que o Sol, né, se alinha ao signo, né, de Touro. E aí é a vossa temporada. Então realmente vocês estão regidos aqui por um momento, uma energia, uma frequência, uma vibração extremamente positiva, de bênçãos, de encontros positivos, de escolhas assertivas, de estarem fluindo na direção, de estarem se sentindo muito bem, tá, gente? É importante falar sobre isso. Bem-estar. Então, se de repente você estava sentindo que a sua energia estava meio, né, borocochô, que estava faltando energia para você seguir com propósito, para você fazer as coisas do seu dia a dia. Agora nós estamos falando de um momento up. Nós estamos falando de um momento de muita energia, de muita vitalidade, de muito tchatcha. Tá bom, meus queridos? Tchatcha também nesse relacionamento aqui, tá bom? Se for um relacionamento afetivo, amoroso, né, de romance, muito tchatcha dentro desse relacionamento, tem muita paixão, tá bom? Falando sobre parcerias aqui, né, gente? Esse ano fala muito sobre isso, eu expliquei para vocês lá na vossa leitura anual. Depois não esquece de assistir essa leitura que vai ser muito, muito importante. Então, esse ano fala sobre parcerias, fala sobre encontros que verdadeiramente somam. Então, parcerias de sucesso, um momento aqui de sucesso nos seus feitos, nessa busca, nesse ímpeto, tá bom, meus queridos? Aqui vem... se você está numa empreitada, se você está num projeto, se você está aí nessa manifestação deste sonho, aqui vem para vocês, não desista. Vocês estão sendo muito, muito, muito abençoados. Continue firme e forte, tá bom? Continue com essa força, com essa coragem, com essa valentia, com esse amor que vem do seu coração. Continue seguindo em frente. As suas escolhas estão sendo muito, muito assertivas e muito abençoadas. Vocês estão num alinhamento, inclusive, né, gente, com aquilo que eu falei do triângulo, né? Isso dá pra gente fazer uma analogia à constituição septenária do homem. É muito interessante, isso é um assunto extremamente complexo, não vou adentrar nisso agora, mas é muito interessante. E nós temos um quadrado, né, a figura de um quadrado, e septenária porque nós temos 7, né, etapas aí, então são os 4 mais os 3, né, os 4 lados do quadrado com mais os 3 lados do triângulo, né. Então é muito interessante porque realmente a leitura já começou nessa matemática, digamos assim, matemática espiritual, né, aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Que é uma matemática que eu uso, tá, gente? Eu uso sempre nas leituras isso porque eu uso o meu conhecimento em matemática aplicada, tudo que eu, né, já estudei na minha vida, toda a minha formação, e uso também a matemática esotérica, tá? Não é numerologia também, mas não é só numerologia, tá? É matemática esotérica. Então eu uso essas duas coisas e transformo na matemática da Anne, que dá certo. Vamos lá, meus queridos. Se você quer saber um pouquinho mais sobre mim, gente, dá uma olhadinha lá no meu site,
tá bom? Esse site é um presente para vocês que se materializou, olha só que legal, se materializou nesse ano 4, que o canal vai fazer 4 aninhos, né? O Equinócio Tarô faz 4 anos neste ano, já vai estar fazendo aniversário. Eu vou fazer post para vocês de agradecimento, sempre agradecendo, né? Porque sem vocês não adianta nada. E lá nesse site tem a minha história, dá uma olhadinha, tá bom? Eu convido você a visitar lá o site. Aparece aqui, ó, na descrição do vídeo e aqui também no rodapé deste vídeo, www.oequinociotarot.com.br. Tá bom, meus queridos? Eu vejo você lá. Essa carta aqui, olha só que interessante, né? Esse deck, em algumas cartas, ele traz palavras-chave que fazem conexão, não são palavras-chave aleatórias. É importante falar isso para vocês, porque às vezes você está falando, mas eu não conheço esse significado para este arcano. Então eu explico para você. Por quê? Porque existem sistemas diferentes, né? Cada criador às vezes vai criar o seu deck lá e tá tudo certo, né? E aí existe o tarô de Thoth, ok? E nesse tarô de Thoth, ele coloca as suas atribuições. Ele coloca algumas palavras que às vezes vão ser diferentes do que a gente está acostumado com Rider-Waite-Smith, tá bom? Então aqui vem uma palavrinha para vocês chamada opressão. Olha isso, né? E numa carta que aqui me traz essa sensação de que foi necessário, aqui usando esse significado, né? Foi necessário que você talvez estivesse se sentindo, né, oprimido, oprimida, para que então este momento acontecesse. Muitas coisas nas nossas vidas vão brilhar após um tempo de trevas. Isso é fato, né? Então, para que a gente pensa assim, para a gente entender isso de uma forma bem legal, uma semente antes de virar uma árvore, antes de virar um fruto, antes de virar uma flor, enfim, né? Vamos falar de frutas, legumes e tal. Eles estão embaixo da terra. Então eles estão assim, num breu total, sem ver a luz do sol. E assim são alguns momentos das nossas vidas. Existem momentos em que a gente está ali numa opressão muito grande. E às vezes isso pode até mudar a nossa linguagem corporal. Podemos andar cabisbaixos, podemos andar tristes, podemos andar, sabe, borocochô, com o nosso chakra cardíaco totalmente voltado para baixo, numa sensação de falta de poder, num cansaço perante a vida. E eis que você resolve dar, por conta até de algum acontecimento que possa ter, né, causado isso, às vezes talvez um acúmulo de responsabilidades, um excesso de uma demanda, de repente casa e trabalho, ou às vezes 2 trabalhos mais a casa, às vezes um relacionamento conturbado e mais um outro relacionamento difícil no trabalho, sabe? São vários cenários, né, gente? Nós estamos numa leitura geral e é sempre bom a gente lembrar disso e ter esse bom senso de que as leituras aqui no canal Equinócio Tarot são leituras voltadas para a reflexão, portanto são voltadas para a inspiração, são voltadas para inspirar vocês. Tá bom, meus queridos? Então, assim, são vários cenários, né? Mas que às vezes a gente fica ali naquela determinada situação e a opressão é muito grande. O fardo fica muito grande. Fica difícil da gente agradecer. Fica difícil da gente ver o lado bom das coisas. Fica difícil a gente ter coragem de brilhar a nossa luz. E de até falar, a minha vida é maravilhosa. Como que eu vou falar que a minha vida é maravilhosa, Anne? Pelo amor de Deus. Como que eu vou falar que a minha vida é perfeita? Como que eu vou falar que a minha vida é abençoada se eu tô me sentindo oprimida? Se eu tô me sentindo oprimido? Entende? Mas é aí que tá. A grande mudança, o grande shift, a grande mudança de paradigma é quando a gente resolve ser teimoso. E teimar naquilo que a gente quer. E falar, ok, vai assim mesmo. Eu vou assim mesmo. Porque eu sei que eu vou carregar um pouco dessa situação pesarosa,
e desse tantão de coisa que está em cima de mim por um tempo, mas que eu chego lá, eu chego. E aí quando eu chegar lá, como já dizia Chico, tudo passa. Então nenhuma situação ruim, ela perdura eternamente. Uma hora aquilo acaba. E a vida é assim. E esse é o ciclo de vocês, é o ciclo da reviravolta. É o ciclo dourado, entende? Reciclou isso, renovou isso, porque vocês também têm uma resiliência, têm uma força tão grande, tamanha, e uma conexão com a sua essência, porque se você sabe qual é o seu propósito, se você sabe que você tem que puxar, assim como essa figura lindíssima, puxa do etérico para nutrir dentro de você e conectando-se com essa prosperidade, ela sabe que ela já é essa prosperidade. E assim são vocês. Então é sabendo que você já é essa prosperidade que você abre o peito para a vida e afirma, mesmo difícil, mesmo desafiador, mesmo num estado de opressão, você abre o peito para a vida, brilha a sua luz e afirma: a minha vida é maravilhosa, é abençoada e perfeita. E assim é. E segue. Tá bom, meus queridos? Porque você sabe que isso não vai durar para sempre. E aqui nós estamos falando também sobre outras escolhas. E é muito importante falar sobre isso, porque nós estamos falando sobre outras escolhas que, uma vez que você passou por isso, presta atenção nisso, porque vocês vão ter outras escolhas, todos nós temos, mas presta atenção no que eu tô falando. Vocês vão ter que fazer outras escolhas neste ano ainda. Presta atenção para você não fazer a mesma escolha que vai te deixar desse jeito, sentindo que parece que você está carregando uma mochila cargueira nas costas. Quem já fez trilha sabe do que eu estou falando, é carregar uma mochila de 60, 70, 80 litros. Aquelas mochilas de quem é mochileiro, de quem faz trilha. Tá? Porque carrega um monte de coisa, carrega a vida lá dentro. Mentira, carrega o essencial lá dentro. Tá bom, meus queridos? Então assim, perceba. Porque se você já aprendeu esse ensinamento, não vai fazer uma escolha que vai colocar você lá de novo. Ok? Então, com certeza, outras coisas vão surgir, todo tipo de sorte aqui para vocês, tá? E bênçãos. Então, assim, outras coisas vão estar surgindo, mas perceba, passa na peneira para você perceber o que pode te deixar ali, né? Numa situação de opressão, né? Numa situação em que você não tem como sair daquilo, porque você assume aquela responsabilidade, e aí você não vai ter como, né, fugir daquilo, não vai ter como largar aquilo, e aí você vai ficar de novo numa situação que você não gostaria. Então escolha com sabedoria. Escolha num alinhamento também com aquilo que te empodera, com aquilo que faz a sua luz brilhar. Tá bom, meus queridos? Tá vindo para passar, eu tô passando para vocês. Então vamos lá. E aqui vem uma confirmação também com a energia do número 9. Nós estamos num ano de pontos culminantes. Então isso confirma para mim aquilo que eu falei para vocês. Essa situação realmente foi transmutada, finalizou, porque agora vocês estão numa outra fase. E se não estão, vão entrar. Tá bom? Porque esse ano vem falando de coisas que literalmente vão ficar para trás, porque nós vamos colher outras coisas. E aqui são vocês escolhendo realmente sucesso, alegria, brilho, poder pessoal, bênçãos, tá? Uma energia linda também de orações, de conexão com a sua essência, de paz, de plenitude interior, de gratidão. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Então é um momento de colheita sim, e colher esse feedback dessa energia também, tá bom? Esse ano fala muito sobre isso. Nós estamos sendo levados para um ano 10, né? O 2026 é um ano 10, então estamos sendo levados para isso. Por isso, tantas transformações e por isso tantas coisas que realmente acabam ficando para trás. Inclusive aqui nós estamos falando de pessoas, tá? Pessoas amigas, que são aquelas que nós não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de qualidade. Então são pessoas que realmente
estão com você e vão com você, ao longe, seguem com você, tá? Diferente de outras que vão ficar para trás. Até porque se pesa, você não leva, tá? Vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Touro precisam saber? Deixa eu ver o que vem aqui no fundo do deck. Olha, o amor aparece. Vou ler essa carta aqui para vocês também. E nós vamos chegar num momento aqui da nossa leitura. Eu vou deixar esse deck aqui, que é um deck que eu gosto muito. Porque nós vamos, eu vou tirar para vocês aqui os círculos de energia, os círculos de força aqui, de ativação, tá bom? Pra gente ver mais frequências para vocês e vou passar para vocês, gente, também. Vou passar também para vocês as energias dos chakras, tá bom? Então a gente entra naquela parte prática da nossa leitura. Eu gostei dessa carta porque é realmente isso, né? Olha, crescimento, nunca sozinho, olha, falei sobre isso, e o amor aparece. Que lindo! Vamos aproveitar, eu já vou fazer agora com vocês a ativação. E aí a gente já faz o mantra também. Aí já fazemos o nosso mantra anual. Então vamos lá, meus queridos. Depois, se aparecer mais alguma, a gente inclui as cores. Esse é aquele momento em que você prepara o seu caderninho, tá? O seu pedacinho de papel, o seu bloquinho de anotações. Pega o seu lápis, pega a sua caneta, enfim. E prepara, porque você aproveita para já anotar também, né? Eu espero que você tenha anotado os outros mantras que a gente já fez. E agora você vai anotar essas cores que eu vou passar para vocês. Cada cor corresponde a um chakra. Cada cor corresponde a um centro de força que está sendo ativado aqui na vossa leitura. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Nós temos aqui, eu vou começar de baixo para cima. A gente tem uma energia aqui associada ao chakra esplênico, Swadhisthana Chakra, cor laranja. Depois nós temos o Manipura Chakra, plexo solar, essa luz linda, esse sol lindo aqui para vocês, trabalhando com as cores do amarelo e do dourado, tá? Você pode usar essas duas cores. Depois nós temos aqui a energia lindíssima de chakra cardíaco. Olha, braços abertos de novo aqui. Então, você vai colocar dentro do chakra cardíaco, a Anahata Chakra, você vai colocar o verde e o rosa. Tá bom, meus queridos? Então, aqui nós temos as seguintes cores. Vou repetir para vocês. O laranja, amarelo e o dourado, verde e rosa. Tá bom? E aí, como que você pode trabalhar com estas cores? Você vai utilizar estas cores em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que fiquem perto de você, por exemplo, a sua roupa de cama, por exemplo, dentro da sua mesa, né, na sua mesa de trabalho, tá? Você vai escolher por coisas de decoração, objetos de decoração que estejam vibrando nestas cores. Uma outra forma de você trabalhar também com as cores é você utilizar os cristais, que é muito, muito, muito legal. Então, escolher cristais para você usar sempre em contato com a sua pele, tá? Então, por exemplo, as pulseiras, como por exemplo, anéis, colares, tá? Desde que o cristal faça contato com a pele. E aí você vai utilizar os cristais que estejam vibrando nestas cores. Como por exemplo, o dourado, você pode utilizar a pirita, tá? Que ela tem esse brilho dourado, bonito. É uma opção para vocês. É uma ideia aqui. Então você vai utilizar cristais que vibrem nestas cores. Por exemplo, verde, quartzo verde. Rosa, quartzo rosa. Tá bom, meus queridos? E uma outra forma que é sensacional para você utilizar é colocar essas cores na sua alimentação. Então, procure a ingesta de alimentos que vibrem nestas cores. Então, por exemplo, laranja, caqui, mamão, amarelo, banana, abacaxi, verde, todas as folhas, rúcula, escarola, agrião, tá bom? Espinafre, tá bom, meus queridos? Procure utilizar essas cores na sua alimentação, tá bom? Então aqui depois, se
aparecer mais alguma cor, a gente inclui e aí vocês fazem a anotação aí no vosso caderno, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar com essa daqui, que estava no fundo do deck, e ela fala sobre esse aparecimento do amor, né? Exatamente essa carta que pulou, né? Então realmente ela tinha que aparecer aqui para vocês, assim como o amor que aparece. Então eu renuncio à minha dor, olha isso, gente. Eu renuncio à minha dor e solto a minha resistência. E é isso mesmo, né? Essa figura está nadando aqui. E para que a gente possa nadar, não dá para fazer resistência, né? Não dá para fazer resistência. Então a gente simplesmente flui com a energia da água, né? Fonte divina e de vida, como os nossos irmãos das estrelas nos ensinaram. Então, é esse momento, sabe? Então, se tinha alguma coisa que estava trazendo sofrimento, que estava sendo muito pesarosa, estava sendo, sabe, estava drenando as suas forças, estava trazendo até uma certa fadiga, um certo cansaço, né? Físico mesmo, porque a energia, ela se materializa. Gente, tudo começa no plano das energias, ok? Então, pensa que da mesma forma que a gente fala de ai, gente, as cartas se conversam. Olha que coisa mais linda isso. Eu falo para vocês que tudo é bênção, é beleza e é perfeição. Sempre a gente tem coisas lindas para agradecer, para honrar, né? É muito lindo isso. Olha que sincronicidade maravilhosa. Olha isso, gente. Que sincronicidade maravilhosa, né? Duas coisas completamente diferentes. Um é um tarô, o outro é um oráculo, de criadores diferentes, e as cartas se conversam. Eu fico assim, num estado de graça. Eu fico assim, tão agradecida que meu coração vai que nem essas borboletas, assim, vai que vai. É muito gostoso. Eu esqueci o que eu tava falando, mas enfim. Eu fico assim, ó, nesse estado, sabe? Gostoso demais. É bom demais sentir isso, gente. Eu vivo esse momento com vocês, vocês não têm noção de como eu vivo esse momento com vocês. Mas é isso, assim, falando sobre a dor, falando sobre o pesar, assim, tudo começa na energia, né? Então, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que a gente vai manifestar, começa nesse processo da energia. Então, uma energia ruim, se materializa em algo ruim. É uma energia boa, igualmente vai se materializar em algo bom. Entende? Então, é isso. Esse momento é um momento de transformação, de transmutação para vocês. E eis que tem aqui uma borboleta, né? Então, assim, é soltando, é liberando, é transmutando, é sabendo que isso vai passar, assim como um ciclo de uma borboleta, que tem a sua fase. Então, aquele momento, exemplo, de estar ali naquele casulo, naquele processo de crescimento fechado, assim como a semente que está lá embaixo da terra, que não vê a luz do dia, né, que é apertado, que, enfim, né, aquela coisa meio aprisionada, meio retida, meio contida, de repente, pluft, abre as asas e só vai alçando voos grandiosos, né? Então é exatamente isso, eu solto a minha resistência, esse é o momento. Hoje eu escolho residir na luz do meu ser, olha que lindo, a luz do nosso grande sol central. Eu me ergo corajosamente, olha que lindo, e peço pela compreensão que me liberta da minha dualidade. Perfeito! Quando a gente se conecta com a nossa essência espiritual e a gente percebe que nós estamos aqui neste plano não como seres humanos, mas como seres espirituais vivenciando um momento, é apenas um momento, sob essa forma contida, sob essa forma desse casulo que a gente vive. Tanto é que nós temos um traje terráqueo espacial para poder viver aqui, porque senão não ia dar, não ia ser possível, né? Então a gente passa, né, dessa questão, a gente entende a nossa essência. E, portanto, não entramos nesses aspectos da dualidade de Maia, das ilusões criadas por Maia. A gente consegue a libertação. A gente consegue a libertação de toda opressão. Ai, que lindo! De toda opressão. E conseguimos nos reerguer corajosamente na direção da nossa vida,
de uma vida de propósito, né? Aqui vem muito forte para vocês uma frase que eu gosto muito da grande Helena Blavatsky, que ela falava assim, eu vou deixar o livro dela aqui para vocês. Vive em vão o homem que não leve a cabo a tarefa que lhe foi assinalada em vida, tá? Na sua vida. Então é isso, né? É sabendo disso, é sabendo dessa missão, é sabendo desse propósito que você rompe com essa dualidade, né? As minhas orações são atendidas com toda certeza, ainda falei dessa energia de oração para vocês, e Deus envia a sua ajuda angelical, seres de luz, irmãos das estrelas, mestres, guias, mentores, todos aqueles que você se conecta, os obreiros da luz maior, para que o amor e a paz, olha que lindo isso, para que o amor e a paz encontrem o seu caminho até mim. Olha que lindo, né? O amor me rodeia. Afirme isso para você. O amor me rodeia. Eu sou amada, eu sou amado. O amor me rodeia. Afirme isso para você no fundo do seu coração. Vamos colocar isso como mais um mantra de poder. O amor me rodeia. Eu sou amada, eu sou amado. Tá bom, meus queridos? Quando eu abro os meus olhos, o amor aparece. Que lindo! E é exatamente isso, né? O que você atrai é exatamente esse tipo de gente maravilhosa, né? E eu espero que eu possa estar sendo também, né? Essa pessoa amorosa na sua vida nesse momento, sabe? Que te traz amor, te traz carinho, respeito, que te considera, sabe? Que te trata bem, né? Gentileza, né? Gentileza gera gentileza, não é, meus queridos? Então eu espero que eu possa nesse momento, né, ser esse eco para você de tudo aquilo que você faz, e você chega nesse vídeo, você chega nessa leitura e você recebe esse acolhimento. Tá bom, meus queridos? E assim é. Ai, que lindo, amei, porque é isso, é exatamente esse momento, tá? Crescimento. Hoje eu compreendo que eu estou aqui. Perfeito com o que eu estava falando sobre essa questão da nossa vida aqui. Então, hoje eu entendo que eu estou aqui para aprender, descobrir e crescer. É isso, é exatamente isso. Quando eu nutro a minha luz interior, a minha divindade cresce. Quando eu estudo as mensagens que a vida me traz, eu me torno aprimorada, né, diante dos olhos de Deus. Quando eu pontuo um equilíbrio, gente, olha isso, eu ainda falei, né, ainda expliquei sobre a questão que existe esse estigma, né, dos signos de terra. Então, quando eu coloco um equilíbrio entre o material e o mundo material e o mundo espiritual, eu me liberto dos meus conflitos internos. Desta forma, nestes caminhos, nestes meandros, eu cresço com a minha própria alma. É perfeito, né? Então, entendendo o que você está fazendo aqui, entendendo qual é o propósito, qual é o seu propósito, realizando sonhos, manifestando a vida dos seus sonhos. E aqui, como eu falei para vocês, existem, deixa eu colocar assim para não tampar a imagem. Existem números mágicos de ativação aqui que conectam vocês à vida dos vossos sonhos. O que é essa vida dos vossos sonhos, né? É viver uma vida de propósito, é saber que você está aqui, que você não é daqui, mas que você vai realizar e ainda até mais, muito mais do que você imaginava. E vai viver uma vida extraordinária. E assim é. Nunca sozinho, nunca sozinha. Perfeito, porque eu falei sobre isso, né? A minha conexão com Deus e com os anjos é como uma força, é como uma luz, é como uma chama que ilumina o meu coração, independentemente das trevas que estejam ao meu redor. Perfeito isso. Porque quando existem situações que testam a nossa determinação, a nossa coragem, a nossa valentia, o que você faz? O que você faz? Transmuta. Negatividade? Aqui não. Aqui não. Eu transmuto em luz, amor e esperança, eu brilho ainda mais. Negatividade, faz aí, negatividade.
Aqui não, eu transmuto em luz, amor e esperança, eu brilho ainda mais. E assim é, tá bom, meus queridos? A conexão com essa fundação, né, esse laço, né, perdão, traduz errado, esse laço, gente, tradução simultânea tem essas coisas, tá? Vamos lá. Esse laço, essa conexão com Deus e os anjos que estava falando aqui, né, é a minha base para a minha força interior. Perfeito. Me permite continuar, nossa, que lindo, perfeito, tendo fé de que todas as coisas vão se encaixar na ordem divina para o meu benefício, para um benefício maior. Não é só o seu benefício não, nem o meu, é o benefício de todos. É perfeito, tá? E aqui também vem que esses feitos, né, esse sonho, esse projeto, esse objetivo, isso que você está buscando, isso que você está aí com toda a energia, com todo o empenho, tem muito a ver com essa emanação de luz, né? E aí às vezes a gente pensa assim, pode ser que seja dentro de uma área de trabalho, dentro de uma área aí que você do seu trabalho mesmo de projetos, às vezes projetos acadêmicos, pode ser que seja dentro da sua família, e às vezes pode ser que seja você com você, e aí você fala assim, ai Anne, mas é só eu, né? O que euzinha, né? O que euzinho tô contribuindo para o mundo? Gente, muito, tá? Muito. Ah, falando nisso, eu já vou fazer agora com vocês o nosso mantra anual, tá? Por quê? Porque a gente aumenta a nossa luz, tá? E aumentando a nossa luz, a gente contribui para um mundo melhor. Porque se a gente está bem, o mundo também fica bem, né? Pensa assim, quando a gente encontra com uma pessoa e, sei lá, entra dentro do elevador, a pessoa nem cumprimenta você, te ignora. Com certeza aquela pessoa não tá feliz. Fato. Né, gente? Misericórdia. Não falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Eu não tô dizendo para fazer uma super conversa, mas tô dizendo que o mínimo, né? O mínimo necessário para ser humano. Para ser humano. Então, uma pessoa às vezes, né, bate em você, esbarra em você e não olha nem para trás para falar perdão, né? Me desculpe. Então, contato, né, visual, olha, fala, né, percebe a presença do outro ser que também é você, né? Então, assim, obviamente, se a pessoa não tá bem. Então, quando a gente tá feliz, quando a gente tá alegre, nossa, a energia muda. E a gente emana essas vibrações para essas pessoas que às vezes não estão numa energia positiva. Então, a reforma íntima contribui, sim, para um mundo melhor, com toda certeza, tá? Então, vamos fazer, vou terminar de ler aqui e vou fazer com vocês o nosso mantra anual. Então, tendo fé de que todas as coisas, né, isso me permite seguir em frente, tendo fé de que todas as coisas vão entrar nessa ordem divina para um benefício maior. Eu peço ao universo, olha as orações aqui, por orientação, sabendo que sempre vou receber a sua ajuda e a sua proteção. Olha essa chegada aqui, ou esse fortalecimento, né, porque às vezes é sobre também saber pedir um respaldo, uma ajuda. E essa pessoa está aqui por você. Como eu falei, existe uma energia de colaboração para vocês. Então, se tá pesado, mostrar vulnerabilidade não é sinônimo de fracasso, de forma alguma. É até às vezes um ato de muita coragem. Então, se você precisa de ajuda, peça ajuda. Tá bom, meus queridos? Eu peço ao universo, né? Sabendo que eu vou receber a sua ajuda e a sua proteção. Hoje, olha que coisa mais linda, gente. E eis que veio a carta do sol para vocês. Hoje, o sol vai se erguer e vai brilhar para mim. Eu nunca estou só. Olha que lindo. Que lindo. E é fato. Essa questão, eu gosto muito de... Eu falo isso para vocês porque é algo que me ajuda muito na minha forma de pensar e de viver a vida. Eu gosto muito de olhar a natureza. Eu acredito que o ensinamento... Eu sou apaixonada pela natureza, né? Eu sou uma eterna apaixonada pela natureza, por esse planeta. E pela oportunidade de estar aqui, que é uma experiência doida, mas é muito legal. É muito legal. E
E eu gosto de ver, sabe, de acompanhar os movimentos e falar assim, nossa, é muito perfeito, né? Então, assim, às vezes eu tô triste, o sol tá lá brilhando. Às vezes eu tô super feliz, o sol tá lá brilhando. Eu tô mais ou menos, o sol tá lá brilhando. Entende? É sempre um chamado. Tá lá por nós. E é sempre um chamado também para que a gente se lembre de que a gente nunca está sozinho. Nunca, nunca. E como já dizia, né, o meu vô querido, grande... É impressionante isso, né, gente? Toda vez que eu faço uma leitura para vocês, sempre vem um ensinamento desse meu vô, que os meus dois vós eram incríveis, as avós também, igualmente. Lá no site tem a história, depois dá uma olhadinha lá, como eu falei para vocês. Mas esse vô em especial, ele foi um grande sacerdote, né? Uma pessoa extremamente espiritualizada, em conexão com o mundo espiritual. E eu aprendi muito com ele. E aí é incrível, né? Ele era do signo de Touro e sempre vem nas leituras, né? Sempre vem um recado dele para vocês. E aí ele falava assim: nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre sendo vigiados. Então é isso, tá, meus queridos? Ai, que lindo, tô emocionada. Vamos fazer o mantra e aí eu vou tirar para vocês essa mensagem com os centros de ativação. Então o mantra que vem para passar para vocês, que é o nosso mantra anual, que se você já tá aqui no canal, você já sabe qual é. Então vamos unir os nossos corações e vamos fazer juntos, para a gente brilhar essa luz linda agora, nesse exato momento. Então o mantra é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E assim é, tá bom, meus queridos? Lembre-se de colocar sempre que você for fazer as minhas conquistas. Então não tem, não é no singular, é no plural. Eu celebro as minhas conquistas, porque queremos mais de uma conquista, não é mesmo, meus queridos? Então, a ideia deste mantra é que a gente possa celebrar, é que a gente possa entrar nesse estado de plenitude, de completude, de contentar-se de contente, de apreciação. E dentro dessa energia, a gente pulsa uma frequência muito grande. Colocamos uma energia linda para que a gente possa começar o nosso dia, os nossos feitos. Entramos nesse estado de gratidão verdadeira e genuína e ainda por cima contribuímos para um mundo melhor, porque estamos emanando essa grande força, essa grande energia para o nosso mundo, para o nosso bairro, para a nossa vizinhança, tá bom, meus queridos? Para a nossa cidade, para o nosso país, tá bom, meus queridos? Então, conto com você para que você possa se unir a nós nessa grande e poderosa energia do bem, nessa corrente de luz, de amor e de esperança, convidando também aqueles que você ama, convide seus amigos, convide seus familiares, porque quanto mais, melhor. E mais gente fazendo, juntos com certeza a gente brilha a nossa luz mais forte e vamos ao longe assim. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Vou deixar esse deck aqui pra gente tirar a mensagem que eu chamo de chave dourada, aquela chave assim pra gente fechar com chave de ouro, tá? Então a mensagem aqui de ouro para vocês que traz, gente, esse deck é muito especial. E ele traz mensagens novamente a minha conexão com a natureza, os guardiões das árvores. Isso aqui, gente, daria pra gente, uau, falar muito sobre isso, tá? Eu já falo para vocês, mas esse deck é extremamente especial, é de uma beleza ímpar e eu quero muito fechar a vossa leitura utilizando esse deck. Mas antes, vamos ver aqui círculos de ativação de energia para vocês. Que mais, os queridos regidos sob o signo de Touro precisam saber para este momento das vossas vidas? Uma leitura magnífica. O que mais eles precisam saber? Quais são as energias de ativação para os queridos regidos sob o signo de Touro? Vamos lá. Vou tirar duas. Então, falei para vocês dos números, né? Olha isso, gente.
Olha isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou embaralhar esse aqui também, pra gente ver uma mensagem final. E aí a gente já faz tudo junto. Uma mensagem aqui final, especial, a nossa chave de ouro que abre portais, que conecta com o coração do divino, para os queridos regidos sob o signo de Touro, nessa leitura de muita bênção, de muita prosperidade, de muita energia, disposição, apoio, colaboração, pessoas queridas, materialização de sonhos. Vamos lá, eu vou deixar aqui, porque eu quero virar depois. E vamos lá, vou começar com essa daqui. Então ela diz assim: com completa confiança na minha sagrada evolução, eu abraço. Ai, gente, que lindo! Eu abraço a alegria, a diversão, o lazer, a luz do coração e a abundância de todo o suporte, de todo o apoio que vem do universo. É exatamente isso, né, gente? É exatamente essa conexão. Então, quando a gente sabe que a gente já é, não há dúvida, só há confiança, só há o exercício de ver o lado bom. Inclusive, é um mantra que eu faço com vocês. Eu vejo sempre o lado bom. A gente só enxerga o lado bom o tempo todo. E isso gera uma energia extremamente poderosa. E quanto mais a gente se liga nisso, mais a gente começa a perceber que parece que é mágico. Parece que é mágico. Você fala assim, surreal isso, é verdade? É verdade. É verdade, porque tudo é energia. Tudo é energia. Tá? Lindo isso. Com completa confiança. Olha que lindo. Na minha evolução sagrada, na minha evolução, no meu progresso sagrado, eu abraço a diversão, a leveza, exatamente aquilo que eu falei de nadar, né? Essa leveza, nessa fluidez, a luz do coração, a pureza da alma, a coragem, a ação que vem de um coração puro, verdadeiro, sincero, honesto, repleto de valores nobres do ser, e a abundância, né, de todo esse suporte que vem do universo. Gente, que coisa linda, esse é o momento de vocês, fantástico, né? E aqui, novamente, essa sintonia, inclusive, gente, com o chakra esplênico que eu trabalhei com vocês, o laranja, lembra das cores, né? Olhem só. Então, aqui o laranja e o amarelo também. Então, a minha alma irradia confiança, de novo, confiança nas duas cartas, né? A minha alma irradia confiança e potência criativa. Eu falei sobre isso, sobre o uso da criatividade, para cumprir com o meu propósito sagrado. Lindo! Falei sobre isso, até citei a Blavatsky. Eu curo com alegria, com diversão, com ânimo. Olha o que eu falei isso, eu comecei falando sobre as festas, sobre celebração. Pode ser um super mega evento, mas também pode ser sobre um simples evento de você existir e estar viva, estar vivo. Isso já é, nossa, isso já é sensacional. Tá bom, meus queridos? Que linda essa leitura para vocês. E vamos então finalizar, gente, com as mensagens. Olha que lindo. Ah, gente, é perfeito. Olha só que lindo demais. Maravilha. Aqui o 32 que faz essa conexão com a frequência do ano de 2025, eu expliquei para vocês lá nas leituras anuais, né? E quando eu falei que o 2 e o 5 fazem parte, tá? Na verdade o 2, o 4 e o 5, eles fazem parte da constituição deste número 9, não esquece de dar uma olhadinha nessa leitura, tem muita sincronicidade com essa daqui, e ele fala do guardião da criatividade. Falei sobre o uso da criatividade, ok? Então perceba esses movimentos criativos, essas ondas de criatividade
que podem estar ajudando você a manifestar os seus objetivos, a ser aquela, sabe, a dar aquele momento em que você tem aquele glimpse e você fala assim, nossa, isso vai ser muito legal eu usar nesse projeto, eu usar para trazer soluções às vezes dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, e que vai fluir muito mais fácil, né? E você vai ter resultados muito mais prósperos, muito mais iluminados, você vai ser muito mais bem-sucedida, muito mais bem-sucedido usando. Falando só um pouquinho sobre a questão dos guardiões, Anne, quem que são esses guardiões das árvores, né? Eu preciso falar isso para vocês. Quem assistiu, eu vou exemplificar de uma forma bem simples, quem assistiu a obra magistral de Tolkien, que fez O Senhor dos Anéis, que fez O Hobbit, né? Sabe que tem aquele trecho das árvores, né? Então, os entes, que eles chamam. Então, são as deidades, é o espírito vivo das árvores, né? O espírito vivo que a floresta mantém, que a floresta cultiva, né? Todos os seres que ali habitam. Então, eu venho de uma linhagem que acredita nisso, tá bom, meus queridos? Honra e respeita estes seres e a sabedoria que ali existe. Então, esses guardiões é o espírito vivo destas árvores, tá bom? E essas cartas trazem estas mensagens, tá bom? Então aqui o guardião da criatividade falando para você usar a sua criatividade. Inclusive, se você puder estar em contato com a natureza, de alguma forma fazer essa ponte com a natureza, como eu falei, trazer um vasinho de plantas para a sua casa que tenha uma flor laranja, que tenha uma flor amarela, né, que tenha uma flor rosa, vai ser muito bom para você, vai ser muito, muito bom, tá bom, meus queridos? E aqui, novamente, gente, a energia do número 3, tá? Fechando agora, né, o quadrado. Então, 3, 3, 3 e 3. Olha que coisa mais linda, né, gente? Quanta sincronicidade nessa leitura. É uma coisa, assim, fantástica. E aqui falando sobre o guardião do santuário. Lembre-se sempre que você é o seu próprio altar. Então, se cuide, se ame, se goste. Não carregue mais daquilo que você pode. Ou se você sabe que você pode e está pesado, né, que seja por um tempo, que você sabe que você vai dar conta. Mas, entende, não leve isso para o extremo, né? Nunca os extremos. Tá bom, meus queridos? Cuide dos seus pensamentos, cuide do seu solo sagrado, que é o seu ser. Volte para o seu sagrado coração, que é o nosso santuário, é sagrado. O ponto de onde a gente se conecta com toda a prosperidade, com toda a abundância, com toda a fertilidade, toda a fecundidade. Tá bom, meus queridos? E ali, com certeza, você vai saber, nessa conexão, vai saber fazer as escolhas mais assertivas para o seu crescimento, para a sua prosperidade. Tá bom, meus queridos? Touro, que leitura mais linda! Eu termino essa leitura com o meu coração vibrando no amor. Eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos. Touro, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Também convido você a acessar o nosso site www.oequinociotarot.com.br. Vai ser uma alegria ver você lá também. Tá bom, meus queridos? E, Touro, nunca, nunca, nunca se esqueça, meus queridos, de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas. Saiba que o amor rodeia você. Saiba o quanto você é amada, o quanto você é amado por este Deus que age sempre no superlativo com uma imensa sabedoria. E nunca, nunca, nunca se esqueça que eu amo você. E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super
inspirar você, Touro. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Touro, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Touro. Até breve. Tchau, tchau!